Oi, gente, como é que vocês estão? Ontem a gente falou sobre inteligência emocional, sobre controlar as nossas emoções, tentar não expressar tanto as nossas emoções negativas para que a gente possa olhar com um pouquinho mais de distanciamento para elas e acelerar esse processo de lembrança de nós mesmos. Não necessariamente acelerar é uma coisa minha mesmo, mas simplesmente caminhar passo a passo nesse processo. Vamos lá, continuando. Quero falar-lhes um pouco mais sobre os centros. Antes de mais nada, eu quero falar com vocês, agora sou eu, não é ele não. Eu quero falar com vocês que ele vai falar hoje sobre muitas coisas, ele vai começar a falar um pouquinho sobre as divisões, as subdivisões dos centros. Tem o centro intelectual, emocional, instintivo e motor. Ele vai falar que esses centros, eles também possuem subdivisões. Aí pode ser que assim seja difícil um pouquinho acompanhar esse raciocínio, se a gente ficar muito no mental, tentando entender. Então só deixa fluir, tá? Vou tentar ler também de uma maneira fluida, eu mesma lendo, é difícil entender porque antes, né, quando eu li antes, mas não tentem acompanhar, tipo, fiquem tranquilos, se tiver qualquer coisa que vocês não compreendam muito bem, ele sempre volta, ele continua explicando, então tá tudo certo. Quero falar-lhes um pouco mais sobre os centros. Isso os ajudará a compreender a situação. Alguns centros se dividem em duas partes. Uma positiva e outra negativa. Essa divisão é muito clara nos centros intelectual e instintivo. No centro intelectual é sim e não, afirmação e negação. Todo o trabalho do centro intelectual consiste em comparar. A divisão no centro instintivo é muito simples: prazer, dor. Toda a vida instintiva é dirigida por isso. A uma visão superficial, parece que o centro emocional também consiste de duas partes: emoções agradáveis e emoções desagradáveis. Mas, de fato, não é assim. Todas as nossas emoções violentas ou de depressão, e geralmente a maior parte do nosso sofrimento mental, tem o mesmo caráter. Eles não são naturais. E o nosso organismo não tem um centro real para essas emoções negativas. Elas operam com a ajuda de um centro artificial. Esse centro, uma espécie de tumor, cria-se gradativamente em nós a partir da primeira infância, pois uma criança cresce cercada por pessoas com emoções negativas e as imita. Pergunta: as emoções instintivas não são negativas? Resposta: podem ser negativas, mas o são de uma forma legítima. Todas elas são úteis. A parte negativa do centro instintivo é uma sentinela que nos avisa do perigo. No centro emocional, as emoções negativas são muito prejudiciais. Ele tinha falado ontem que o centro instintivo é ele que reconhece alguma célula no nosso organismo que está... Como é que ele chamou? Ele falou, enfim, células ruins. Não foi essa expressão que ele usou. Mas é o centro instintivo que reconhece tudo que está de errado dentro do nosso organismo e trabalha para que isso funcione, se alinhe. Por isso que ele está falando aqui, que a parte negativa do centro instintivo é uma sentinela que nos avisa do perigo. Portanto, cada parte de um centro se divide em três partes: uma intelectual, uma emocional e uma motora ou mecânica. A parte motora de cada centro é a mais mecânica e a que é usada com mais frequência. De modo geral, utilizamos apenas as partes mecânicas dos centros. Até mesmo as partes emocionais são utilizadas apenas ocasionalmente. Quanto às partes intelectuais, raramente são utilizadas nas condições comuns. Isso mostra o quanto nos limitamos a nós mesmos, como utilizamos só uma pequena parte, a mais débil do nosso organismo. É muito fácil distinguir essas três partes quando começamos a nos observar. As partes mecânicas não necessitam de atenção. As partes emocionais... As partes emocionais requerem um forte interesse ou uma identificação. Atenção sem esforço ou intenção, pois a atenção é arrastada e mantida pela atração exercida pelo próprio objeto. As partes emocionais, elas prendem a nossa atenção. Quando a gente percebe, a gente já está mergulhado nelas, sem fazer
fazem esforço. E nas partes intelectuais, temos que controlar a nossa atenção. Quando se acostumarem a controlar a atenção, verão imediatamente o que quero dizer. Primeiro, o caráter da ação lhes mostrará em que centro estão, e em seguida, a observação da atenção lhes mostrará em que parte do centro estão. Muito complexo, vamos com calma. É particularmente importante observar as partes emocionais e estudar as coisas que atraem e mantêm a atenção, porque elas produzem a imaginação. O estudo da atenção é uma parte muito importante do estudo de si mesmo. E se começarmos a observar essa divisão dos centros em partes, além da divisão dos próprios centros, isso nos dará a possibilidade de chegar aos menores detalhes e nos ajudará a estudar a atenção. Eu acho que aqui o que fica de mais importante é sobre a atenção, sobre a gente observar onde está a nossa atenção. A minha atenção agora está nas minhas emoções, a minha atenção está no que eu estou fazendo, onde está a minha atenção? Se a gente consegue controlar onde a gente direciona a nossa atenção, isso já é um salto de consciência muito grande. Observar as partes emocionais e estudar as coisas que atraem e mantêm a atenção, isso é muito importante, porque são essas coisas que produzem a imaginação. E aí, imaginação, ele está falando sobre devaneio, sobre as coisas que fazem com que a gente se desvie do nosso foco, do que a gente quer fazer, né? Que faz com que a gente mergulhe em coisas geralmente negativas pra gente. Pergunta: será possível, tal como somos, prestar atenção a algo sem nos identificarmos? Eu ver uma emoção negativa, prestar atenção a ela sem me identificar com ela? Resposta: sem dúvida. Basta que façamos a distinção entre atenção e identificação. A atenção pode ser controlada. A identificação é mecânica. Quando você vê, você já está lá. Pergunta: o Senhor disse que temos 3 tipos de atenção? Resposta: não. A atenção é uma só, não há outra atenção. Mas às vezes podemos agir sem atenção. Podemos fazer muitas coisas, até mesmo coisas normais e lógicas, sem qualquer atenção. O tempo todo. Você está ali cozinhando, está cortando a coisa sem nenhuma atenção no que você está fazendo. Você sou eu, tá? Que eu tô falando. Noutros casos, a atenção é arrastada e mantida pela atração da própria coisa. Como, por exemplo, quando vem uma emoção. A nossa atenção vai inteiramente para lá, a nossa atenção é arrastada para lá. E no terceiro caso, ela é controlada. Quando a gente já consegue ter um nível de consciência mais avançado para poder direcionar a nossa atenção para onde a gente quer. Pergunta: constato que, se controlo a minha atenção, mesmo por um breve momento, não posso imaginar, criar pensamentos negativos. Resposta: exato, porque a imaginação se dá nas partes mecânicas dos centros, sem atenção. Se a atenção é fixada em algo, a imaginação para. Se a gente direciona a nossa atenção e controla a nossa atenção para o que a gente quer, aquela imaginação, aqueles devaneios cessam. Pergunta: é só quando nos lembramos de nós mesmos que podemos controlar a atenção? Resposta: é mais ou menos isso. Mas, ao mesmo tempo, o controle da atenção é possível na vida normal. Às vezes, podemos controlar a nossa atenção e realizar um trabalho interessante, sem saber nada da lembrança de si mesmo. Embora o controle da atenção esteja muito perto da lembrança de si mesmo, há uma diferença. A atenção pode estar em apenas um centro, enquanto a lembrança de si mesmo exige o trabalho de 3 ou até de 4 centros. Pergunta: não será muito fácil o controle da atenção converter-se em identificação? Resposta: não. Essas coisas são totalmente diferentes. Uma é o máximo de controle, a outra o mínimo. Não há possibilidade de controle na identificação. Pensa quando acontece alguma coisa, alguém faz uma coisa que você não gosta, alguma coisa que faz você ficar com muita raiva. Automaticamente você está identificado com aquilo, não tem controle nenhum. Pergunta: pode-se estimular o centro intelectual a trabalhar? Resposta: cultive a atenção. Verá que então isso produz resultados diferentes. Pense com atenção. Não se deixe pensar mecanicamente.
O pensamento mecânico se transforma em imaginação, devaneios. Pergunta: qual a diferença entre fazer as coisas conscientemente e intencionalmente? Resposta: não podemos falar em fazer as coisas conscientemente, porque não somos conscientes. Quanto a fazer as coisas intencionalmente, se realizarmos um trabalho e tivermos que dedicar a ele a nossa atenção, então, mesmo sem o notarmos, uma parte do nosso esforço estará relacionada com a manutenção da atenção no que estamos fazendo. Mas se nos tornarmos inteiramente mecânicos, poderemos estar pensando numa coisa enquanto as nossas mãos ainda estiverem fazendo outra. Essa será a parte mecânica do centro. Se o nosso trabalho requer pensamento constante, invenção, adaptação, temos que trabalhar com as partes intelectuais. A parte mecânica do centro intelectual tem um nome especial. Às vezes fala-se dela como um centro separado, e nesse caso ela é chamada centro ou aparelho formador. A maioria das pessoas só utiliza essa parte mecânica, né, do centro intelectual. Nunca usa as melhores partes do centro intelectual. Mas os conceitos desse sistema, ou conceitos semelhantes, não podem em absoluto ser compreendidos pelo aparelho formador, essa parte mecânica. O aparelho formador, tem limitações bem definidas. Uma das suas peculiaridades é que só compara duas coisas, como se numa determinada linha só existissem duas coisas. O centro formador gosta de pensar em extremos. Por exemplo, ou ele sabe tudo, ou ele não sabe nada. Outra de suas particularidades é procurar imediatamente o contrário. Podemos encontrar muitos exemplos de pensamento formador. Por exemplo, se digo às pessoas que façam isso ou aquilo, elas dizem: mas o Senhor disse que não podemos fazer. Se digo que uma coisa exige força de vontade, elas dizem: como se não temos vontade? Se falo de ser mais consciente ou menos consciente, elas dizem: mas não temos consciência. Que ele fala essas coisas, né? Esses são todos exemplos de pensamento formador. Não busca o caminho do meio, né? Como diz Buda, o caminho do meio, o equilíbrio. Buscar como eu posso deixar de ser um pouco menos... Tá, tudo bem, ele fala que a gente não tem vontade, mas... E aí depois ele diz que a gente tem que ter força de vontade. Eu preciso entender o que ele está querendo dizer, né? A gente tem vontade e a gente tem a possibilidade de ter vontade, de despertar a nossa vontade. Geralmente quando a gente está muito fixado em alguma coisa, que a gente está de birra, a gente faz isso, né? Mas você falou tal coisa, ué, mas como? Se não sei o quê. Isso, na verdade, é não ser muito consciente, é agir de forma mais mecânica. Pergunta: o senhor poderia dar um exemplo do aparelho formador usado de forma adequada? Resposta: se o centro intelectual trabalhar normalmente, isso é, se as outras partes fizerem o seu trabalho, o centro formador fará o seu trabalho de modo totalmente correto. Ele é um aparelho de registro. Estamos ocupados apenas com o seu trabalho incorreto. Isso se refere não apenas ao aparelho formador, mas a todas as partes mecânicas dos centros. Só quando elas começarem a trabalhar erroneamente é que se tornam perigosas. Assim, não há necessidade de se preocupar com o seu trabalho correto. O que devemos tentar fazer é eliminar o seu trabalho incorreto. A parte mecânica do centro emocional quer fazer o trabalho da parte superior. E o mesmo acontece com o centro formador. Ele quer realizar o trabalho do centro intelectual. E como resultado, a parte motora do centro abrange toda a vida intelectual de uma pessoa comum. E aí, como consequência, a gente passa a pensar de forma mecânica, porque o nosso aparelho formador que está fazendo o trabalho de forma mecânica. Eu vou parar por aqui, que o nosso tempo já está acabando. Tem uma coisa bem massa que ele vai falar amanhã. Sobre isso, continuando esse finalzinho do aparelho formador. E é isso, gente. Acho que o foco é a gente conseguir direcionar a nossa atenção. Eu me proponho a fazer isso, eu coloco minha atenção aqui. Fazer uma coisa de cada vez, momento a momento, com toda a nossa atenção, controlando aos pouquinhos a nossa atenção. Vamos lá. Um beijo e até amanhã.